Pessoal, boa noite. Primeiramente, o professor vai mandar a solicitação e a gente vai dar continuidade na temática no qual a gente estava abordando. Oi, Pro. Então, a gente. Vamos lá, querido. Pro, então, foi muito bom a priori, né? A gente discutiu um aspecto jurídico, a questão do aborto, e aí eu acho que é o momento mais esperado por muita gente, né? Que a gente vai entrar no aspecto, né, religioso, a questão do aborto. E aí, Pro, eu fiz uma pesquisa e eu gostaria de compartilhar com o senhor, para dar insumos para o nosso debate, aí eu vi o teu posicionamento e em seguida a gente entra nas perguntas, encerrar a nossa ilustre participação. Então, veja aqui, Pro. Então, uma pesquisa feita que eu fiz lá pelo IBGE, e aí a gente consegue identificar, o eminente professor, 12, 8 maiores religiões no nosso país. Então, por exemplo, quando a gente olha para o cristianismo, a gente tem em torno de 2,2 bilhões de adeptos. Quando a gente olha para a questão do espiritismo, a gente tem em torno de 13 milhões de adeptos a essa crença. Quando a gente olha para a parte do xiismo, a gente tem 20 milhões de adeptos. Quando a gente olha para a parte do budismo, a gente tem em torno de 376 milhões de adeptos. Quando a gente olha para a religião chinesa, a gente tem em torno de 400 milhões de adeptos dessa religião. Quando a gente olha para o hinduísmo, a gente tem 900 milhões de adeptos. E quando a gente olha para a questão do islamismo, a gente tem 1,6 bilhões de adeptos. Então, Pro, a gente tem várias religiões, né, no nosso país, no mundo, cada um com um ponto de vista diferente em relação ao tema propriamente dito no qual a gente está discutindo. E aí a gente respeita, né, Pro, o credo de cada um e como a forma que a pessoa pensa em relação a esse tema. Mas, professor, eu gostaria de me ater aqui, quando eu enumerei 8 religiões, mas eu vou dizer principalmente da religião no qual eu faço parte, que parte desses 2,2 bilhões, que é o cristianismo, no qual eu faço parte quanto cristão. Tá bom, Pro? Então a gente não vou entrar no mérito das demais religiões, que são várias. O senhor vai trazer o estudo da religião do senhor e a gente vai discutindo sobre esse tema. Então, Pro, quando a gente olha para o aspecto religioso, né, eu sou um cristão, né, o cristianismo, totalmente protestante, tenho uma fé em Jesus Cristo, tenho uma fé que Jesus ele é aquele que morreu na cruz para nos salvar, e acredito muito na doutrina do Evangelho, né, que está lá no livro, na Bíblia. E digo, professor, para todo mundo que eu convivo, que a palavra de Deus, além de ser um manual de instruções para nossa conduta cristã, eu tenho a Bíblia, professor, como um livro de desenvolvimento, né, desenvolvimento pessoal. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, para o Evangelho, a Bíblia ela tem resposta para tudo. Né? Ela tem resposta para a tua vida sentimental, para a tua vida espiritual, para como você ter uma visão empreendedora, como você economizar. Então, eu definiria a Bíblia como um livro de desenvolvimento pessoal, no qual eu utilizo ele para ter uma conduta quanto cristão, que tem condutas éticas dentro do cristianismo que eu preciso ter, mas dentro da Bíblia eu considero ele como um livro de desenvolvimento pessoal para as demais áreas da minha vida também. E aí, professor, quando a gente olha para o aspecto jurídico, o aspecto religioso, dentro do cristianismo, a gente somos totalmente protestantes e defensores da vida, né? Porque, independentemente, professor, ao meu ver, tá? E eu peço excusa a quem está nos ouvindo e quem pensa ao contrário, professor, independentemente da mulher que foi violentada sexualmente, eu lamento isso, professor, fico muito triste, eu não fico feliz com esse dado, né? Ninguém ficaria feliz. Mas eu entendo, professor, que o feto, né, o embrião, de que forma a gente for definir, né, ele não merece ser tirado da vida. E nenhuma das hipóteses, professor, nenhuma das hipóteses no qual o legislador mesmo a gente elencou que permitiria, nem nas hipóteses no qual o legislador não permite a prática do abortivo. Então, eu, professor, sou, por ser cristão, eu sou contra eu me posiciono aqui, eu sou contra a prática do aborto, seja qual hipótese for, professor. E aí, quando a gente olha para dentro da Bíblia, a gente consegue, né,
tem alguns insumos, professor, algumas palavras que vinculam, né, Deus ao embrião. Então, eu gostaria de compartilhar com o senhor e, em seguida, eu passo a palavra. Você quer complementar, professor? Quer complementar? Pode concluir. Beleza. Ok, Pro. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, professor, lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz da seguinte forma, Jesus diz ali para o profeta Jeremias: antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse, eu te consagrei. Então, aqui é um versículo bíblico, está no livro de Jeremias, e eu identifico aqui, professor, a conexão entre o Criador e a criatura. Mesmo lá dentro do útero da mãe, eu consigo identificar que o Senhor já conhecia Jeremias, o Senhor já tinha um chamado sobre a vida dele. E aí, outro insumo que eu gostaria de trazer para o senhor também, que eu encontro dentro da palavra de Deus, é no livro de Salmos, né? O Cântico de Salmos, capítulo 39, que diz da seguinte forma, professor: Tu me criaste, o salmista Davi fala assim, né? Dando uma devolutiva ao Senhor: tu me criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo tão especial. Tuas obras são maravilhosas. E digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entristecido com as profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias. Para mim foram escritos nos teus livros antes de qualquer existir. Então, professor, aqui no livro de Salmos, eu consigo ver mais uma conexão entre o Criador e a criatura. Eu consigo ver aqui nesse livro de Salmos o próprio salmista, Davi, professor, falando, ele, no texto, ele lembra, fala: Senhor, tu me criaste, tu me sonda, desde do ventre da minha mãe, eu dou graças a ti. E aí, para o outro insumo que eu encontro dentro da palavra de Deus, que eu gostaria de embasar ao meu voto, porque eu não sou a favor do aborto nas hipóteses, nenhuma das hipóteses, eu não sou a favor. Porque eu entendo que a vida ela é dada por Deus e a gente tem que respeitar. E só Deus tem o poder de tirar a vida de alguém. Se Ele nos deu a vida porque por alguma violência sexualmente a mulher foi violentada, ou porque uma gravidez indesejada, me dá o direito de eu tirar essa vida, tirar a vida desse inocente totalmente indefeso. E aí, quando a gente olha lá no Pentateuco, a gente fala da palavra de Deus, em Levítico fala assim: todo aquele que ferir mortalmente o homem será morto. E aí o mandamento, professor, lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13, fala assim: não matarás. Então, assim, a gente tem alguns insumos dentro da palavra de Deus que a gente consegue ver a conexão de Jesus Cristo em relação a esse embrião, a esse feto, da forma que a pessoa entender melhor. Então, ao meu ver, e aí eu gostaria do teu posicionamento, se o senhor é contra ou a favor do aborto, no aspecto religioso, e como você interpreta tudo isso, professor, que eu mesmo compartilhei com o senhor. Então, eu sou em defesa da vida, eu entendo que é lamentável a conduta que a mulher sofreu, eu fico muito chateado com isso, né, Bruno? Se pudesse pedir, a gente pediria. Mas no aspecto religioso, eu entendo que, independentemente, né, de tudo, se trata-se de uma vida, independente de qual estágio que ela esteja. Na primeira semana, na segunda semana, é uma vida que precisa ter seus direitos preservados ali, garantidos. E aí, eu passo a palavra para o senhor. Eu acho que é meio inútil a minha opinião a respeito se eu sou a favor ou contra o aborto, porque eu nunca vou abortar. Isso é meio impossível, né? Nós nunca vamos estar no lugar de uma mulher. Então, essa história de a gente ficar criando uma opinião, eu acho extremamente complicado, porque a gente vai ter que analisar caso a caso, né? Mas veja, sobre a questão da consciência do feto, da consciência do embrião, veja, é um pressuposto de qualquer religião, de religião monoteísta. Alguns acreditam que o cristianismo seja uma religião monoteísta, de que
Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, obviamente, se eu parto deste pressuposto da crença em uma divindade toda-poderosa, é óbvio que ele vai saber dos destinos, vai saber dos porquês, das motivações, vai conseguir entrar numa pré-consciência humana, ou seja, numa anterior consciência humana. Então, é um pressuposto, eu acho que da crença numa divindade toda-poderosa, de que ela conheça, né, a criação. Né? Outra questão, a religião, você chamou genericamente essa religião de cristianismo, e veja, não existe um cristianismo. Existem vários cristianismos e várias formas diferentes de lidar com os textos sagrados. Então, existe aquele que é predominantemente latino, de tradição católico-romana, aquele que é predominante oriental, de tradição ortodoxa, as igrejas protestantes, que são aquelas advindas do movimento reformista do século XVI, as igrejas evangélicas, que são igrejas recentes, que são do século XX para cá. Então, cada uma delas vai ter um modo de interpretar as escrituras sagradas. O grande problema, a meu ver, é a interpretação literal da Bíblia, e essa interpretação literal gera todo tipo de fascismo e todo tipo de perseguição à liberdade que possa existir. Outra questão. Pressuponho pelo que você falou, que você acredita numa teoria chamada teoria da animação imediata. Essa teoria da animação imediata é a teoria defendida hoje pela Igreja Católica Romana. É uma ideia que surgiu no século IV, com São Basílio, dizendo que no exato momento em que o óvulo encontra o espermatozoide, já existe uma alma, já existe um ser ali. Né? Essa ideia ela foi deixada de lado no século VI, do século VI até o século XX, e por outras religiões também, como o islamismo, como o espiritismo, etc. E a igreja adotou, durante muito tempo, e quando eu falo de igreja, eu estou falando da igreja católica, que além da crença, a igreja positivava regras, positivava leis, e esse direito da igreja é chamado de direito canônico, dizendo que enquanto o feto não tivesse forma humana, a gravidez poderia ser interrompida. E essa visão ela foi predominante no Ocidente até o século XIX, entre religiões católicas e protestantes. Então, veja, o islamismo também, em alguns textos corânicos, em algumas fontes, ele diz que efetivamente a gravidez pode ser interrompida até o 4º mês ou até a 12ª semana, quando o embrião e o nascituro, né, o feto, não tem forma humana. E isso foi interessante, porque esses dados eles são dados de observação biológica, né, de interromper a gravidez e ver ali ao longo dos séculos todos. Hoje em dia, existem duas grandes religiões que adotam essa concepção da animação imediata, que é essa concepção de que a partir do momento em que há a fusão do material genético do pai com o da mãe, já tem uma vida em potencial ali, já existe um espírito, uma alma, não sei, dependendo da terminologia. É a Igreja Católica, né, que defende isso, e os espíritas, os kardecistas, que definem que qualquer prática abortiva, independente do tempo, independente do tamanho da gravidez, seria um assassinato. Porque o feto é indefeso, esse argumento é um argumento essencialmente espírita. Porque o feto ele é indefeso, ele não consegue se defender. Então, pressupõe que há uma consciência de vida, há uma consciência moral no feto.
Né? Eu não vejo por aí, não. Eu não vejo as coisas dessa maneira. Eu acredito dentro do meu entendimento, né, que o direito ele oferece sempre a melhor resposta. Porque, veja, o nosso Estado é laico, o nosso Estado é religioso, e eu jamais vou poder basear uma defesa ou uma acusação em textos sagrados de qualquer religião. Eu tenho que proceder, na prática, uma defesa ou uma acusação com base na lei. Né? E a lei já deixou claro isso, já deixou claro o seu posicionamento, eu acho que é o posicionamento mais acertado. Eu não sei te falar se pessoalmente eu faria ou não faria um aborto. Então, por isso que eu te disse que a minha opinião é a minha opinião. Né? Eu posso falar para você 1000 vezes, olha, eu sou totalmente contra o aborto, porque Deus não quer. Mas eu jamais eu colocaria numa situação em que eu teria que escolher, em que eu teria que optar. Né? Se o aborto fosse um homicídio, talvez a lei tratasse o aborto como homicídio, ou como uma qualificadora de homicídio. A lei estabelece que a pena base do homicídio é de 6 a 20 anos e do aborto mais comum que a gente vê aí de 1 a 4 anos. Então, se tem penas diferentes, não são a mesma coisa. Para o entendimento do direito, para mim também não é exatamente a mesma coisa. Eu acho, neste ponto, que a religião ela pode servir como muita coisa, para muita coisa. Né? Como apoio, como elemento ou instrumento de religação do ser humano com o divino, de comunicação do ser humano com o divino, do divino com o ser humano, de revelação, de iluminação, de inspiração, de várias coisas. Mas aquilo que garante a sua liberdade religiosa e a minha liberdade religiosa é exatamente nós termos um Estado laico. E o Estado laico é aquele que não se posiciona a respeito de uma posição religiosa em detrimento de outra posição religiosa. É aquele que permite que várias posições religiosas convivam no mesmo espaço, dentro de uma ótica de respeito e de uma ótica de não violação de direitos nem de prática de atos ilícitos. Então, veja, muitas vezes, na maioria das vezes que eu percebo isso, né, e aí eu tenho uma vivência bem maior do que a sua, porque eu devo ter praticamente ou mais do que o dobro da sua idade, então o que eu vi e vivi é de que muitas das vezes, tanto as escrituras sagradas quanto a religião são usados como instrumentos de manipulação, de dominação, de coerção, de anulação da individualidade, anulação da personalidade e imposição de regras que não fazem absolutamente o menor sentido. Então, se você acredita na animação imediata, é um direito seu. Se você não acredita na animação imediata, também é um direito seu. Se você não acredita nem na existência de alma, também é um direito seu. E só pelo Estado garantir que uma crença não se posicione sobre outra, é que nós podemos ter opiniões divergentes e sabermos que seremos respeitados e poderemos exercer o nosso culto da maneira que a gente acha melhor. Então eu vejo com muita dificuldade a interpretação literal da Bíblia e a instrumentalização de um escrito sagrado que é muito lido, mas pouco estudado, como norteador de opiniões pessoais. Veja, eu faço parte de uma tradição cristã, fui educado dentro de uma tradição cristã, eu me considero cristão, né? E sou um eterno estudante dos escritos sagrados. Eterno estudante. Para facilitar o meu estudo, eu estudo arqueologia bíblica, eu estudo hebraico, eu estudo grego,
eu estudo latim, eu estudo traduções comparadas, eu estudo antropologia teológica e filosófica. Então, estou muito distante de ter qualquer, vamos dizer assim, contribuição definitiva do ponto de vista religioso. Eu acredito que, vamos dizer assim, na onipotência divina, né, e os seus atributos também da onisciência e da onipresença. Às vezes eu acredito que, vamos dizer assim, tudo que acontece foi permitido por Deus, para o bem ou para o mal, para o crescimento, para o engrandecimento, para vamos dizer assim, o engrandecimento moral do ser humano, né? Mas respeito absolutamente quem pensa diferente de mim e tenho uma visão um pouco mais biológica a respeito das questões metafísicas, né? Então, se Deus é todo-poderoso, se Deus existe, por que há tanto sofrimento, onde ele estava quando aconteceu o Holocausto, onde ele estava quando começou o coronavírus, onde ele estava... Veja, são discussões que têm um ponto de vista religioso, mas essas discussões não são religiosas, essas discussões são morais. Nós queremos uma resposta para o problema do mal e para o problema do sofrimento. Então, não adianta a gente tentar responder ou tentar entender o mal pelo sofrimento criando regras imutáveis, que nem são regras imutáveis, mas que a gente crê naquele momento que essas regras vão dar conta de tudo. Não vão dar. Infelizmente, não vão dar. Então, o problema da violência, o problema do estupro, o problema da violência contra a mulher, o problema da violência de gênero, o problema da gravidez indesejada. Então, logicamente, que a maioria das pessoas entende ou tem uma posição religiosa, porque a maioria dos brasileiros ou é católico ou é espírita, e fica dentro dessa teoria aí da animação imediata, ou seja, que existe uma alma ali, que existe um ser humano já moralmente consciente e que o aborto é equiparado ao homicídio. Eu não acredito nisso, não. Eu realmente não acredito nisso. Você citou o livro de Jeremias, citou o livro de Salmos, citou basicamente Jeremias, Jó, né? Jeremias e Jó, ambos achavam melhor terem sido abortados do que terem vindo à vida. Citou o capítulo 1 de Jeremias, que é muito usado nas ordenações religiosas, quando alguém descobre que tem a vocação para ser um padre, para ser um pastor, para ser um ministro de Deus, dizendo, Deus já me conhecia antes. Essa linguagem é figurada, essa linguagem ela quer expressar não a existência de um ente moral dentro da mulher, mas quer expressar a onipotência de Deus. Quanto a isso, eu acho que eu não tenho nenhuma questão a falar. Mas o Salmo 39, depois o Salmo 140, o Salmo 139, vão falar do modo assombroso quando foi formado e as etapas da vida embrionária. Tá. Mas nós vemos que isso não quer dizer exclusivamente que está se referindo ao embrião, mas sim à onipotência de Deus e um dos pressupostos básicos da crença da divindade, que é a crença do Deus Criador, que tudo que existe foi criado por Ele, foi feito por Ele e tem a ciência dele. Desde que quando o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, desde quando houve separação das águas, dos luminares, dos luzeiros, até mesmo um processo tão biológico quanto a gravidez, tudo isso o escritor sagrado nos mostra que isso faz parte de um plano, de uma visão de Deus. E esta visão de Deus é uma visão absolutamente importante, porque se eu acredito que Deus controla tudo, que Deus vê tudo, que Deus estabeleceu tudo, obviamente que eu não vou poder concordar com violações
da própria criação. O aborto é uma violação da criação. O aborto é uma violência à criação de Deus. Ele é antinatural. Antinatural significa que toda gestação, teoricamente, é concebida para terminar. Que toda gestação começa com o objetivo de que haja uma criança, haja um filho. Mas como essa gestação foi feita? As pessoas têm discernimento do que estão fazendo? Será que a regra ela é tão 8 ou 80 a ponto de permitir uma interpretação tão restritiva? Né? Então, veja, a questão é a crença individual, pessoal, religiosa, ela faz parte da nossa personalidade, da nossa natureza. Por que eu sou eu, você é você e nós não somos macacos? Nós não somos chimpanzés, nós não somos orangotangos, ou gorilas. Por causa de 3 coisas. Porque nós temos a filosofia, a religião e as artes. O espírito humano, né, o espírito humano racional, ele é dado e ele é mostrado dentro da natureza criada por 3 grandes fatores. A filosofia, a arte e a religião. Agora, isso é um modo de se descobrir, é um modo de viver, é uma escolha do seu dia a dia, do seu comportamento. Veja, então, para que a crença não seja uniformizada, existe o direito. A partir do momento que o argumento jurídico for sobrepujado pelo argumento religioso, nós não temos mais democracia. Nós não vamos poder mais debater. Porque a crença, ou seja, a crença de alguns vai se sobrepor à crença de outros, o que é absolutamente perigoso nos dias atuais. Porque é a crença religiosa e a interpretação literal da Bíblia que levou a coisas como sexismo, como escravidão racial, como negação do papel da mulher na sociedade. Então, veja lá, como é que eu vou interpretar isso? Eu vou interpretar, abri ali e já recebi a revelação, já está ali, já está tudo dado antes da fundação do mundo, sendo que as pessoas mal entendem como é que foi o processo de redação das escrituras, ou eu vou procurar estudar, eu vou procurar tentar viver na sociedade onde eu vivo de uma maneira onde que a minha influência seja uma influência positiva. E aí não precisa ser religioso, basta ser um ente moral. Porque a religião ela está em todo mundo. O anseio pela religião faz parte da natureza humana. Então algumas pessoas suprem esse anseio fazendo parte de um credo, de uma igreja, sendo padre, sendo pastor, sendo líder, sendo professor dentro dessas organizações religiosas. Mas, veja, o próprio ateísmo é uma forma de religião. Então, você precisa desenvolver o seu potencial de crença. Mas, o que eu digo, né? E aí eu encerro a minha participação. Uma determinada crença, num Estado democrático, não pode sobrepujar as outras crenças. Então, dentro de um aspecto plural, dentro de um aspecto social, dentro de um aspecto de olhar a religião de um lado positivo, e eu estou me esforçando muito para olhar a religião de um lado positivo, e não descortinar, vamos dizer assim, o aspecto nocivo e negativo da religião, porque eu acho que esse é o seu propósito, não é um propósito de criar polêmica e de criar visões ou semivisões, mas eu estou tentando embasar a minha argumentação do ponto de vista racional e também de um ponto de vista objetivamente positivo da religião. Eu vejo que concluo que a questão do aborto, do ponto de vista religioso, ela tem tantos problemas morais
quanto à questão da masturbação, quanto à questão do sexo antes do casamento, quanto à questão do sexo fora do casamento, quanto a outras questões morais tangencialmente insignificantes, perto da convivência pacífica e harmoniosa dos seres humanos. Então, eu prefiro dizer que eu não tenho uma opinião porque eu não sou mulher. Tá? Eu quero concluir isso com você. Eu quero deixar que as mulheres que passarem por essas situações tenham liberdade para decidir o que farão das suas vidas. Eu acho muito cômodo e muito injusto que homens que nem nunca, jamais na sua vida imaginarão nem de longe o que é ser uma mulher, criem regras objetivas e regras ditatoriais a respeito de como a mulher deve se comportar. Né? Então, quem sabe, né? Um dia eu consiga entender o mistério do que é ser mulher, né? Afinal de contas, eu vim de uma, né? Eu nasci de uma, eu tenho um respeito fora do comum pela minha mãe, pelas minhas avós, que foram heroínas na face da Terra, né? Que foram heroínas na face da Terra, mas que eu acho que, no final das contas, a legislação basta para esse tema. As causas de não punibilidade já estão previstas na lei. Vamos tentar viver de maneira coerente com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente prega, e deixar que as questões mais metafísicas elas cheguem no momento em que elas forem necessárias. Eu acho que o endurecimento da visão religiosa a respeito do aborto é não só desnecessário, como inconveniente. Muito obrigado, Guilherme. Imagina. Calma aí, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver para ler para o senhor. Acho que o nome do rapaz é Ronaldo. Então, precisamos mudar a justiça, coisas da mulher julgada por mulher e coisas de homem julgada por homem. É isso que ele... Eu acabei de explicar. Eu falei que quem perguntou isso, obviamente, não entendeu nada do que eu falei. Então, o direito, ele existe não para o homem nem para a mulher. O direito existe para a sociedade. Se o argumento jurídico é o argumento final, não importa se o julgador é homem, se o julgador é mulher. A lei não faz essa diferenciação, né, a respeito do julgador. Perfeito. Pro, eu primeiramente eu queria agradecer pela tua contribuição em relação ao teu posicionamento, em relação à religião como um todo. E eu entendo que esse momento que a gente está aqui, né, discutindo dessa temática não é para julgar uma religião X, ou bem como mesmo o senhor mencionou. É só mesmo para a gente trazer pontos totalmente diferentes pontos de vista. O senhor tem um ponto de vista que eu respeito coerentemente, né? Peço escusa para quem pensa de forma diferente em relação à minha, né? Porque ao ponto de eu me posicionar em relação que eu sou contra que qualquer mulher faça a interrupção, né, de uma criança que aborte, é um ponto de vista meu, professor, que eu acredito, eu acho que não é coerente, mas o senhor embasou muito bem o teu posicionamento em relação a isso, e também quando a gente fala que eu só discordo num ponto, professor, que o senhor falou, que quando a religião impõe algumas situações a fazer ou não fazer, eu acho que a religião é imparcial, né? Então, se o pastor, acredito que prega a palavra e a pessoa decide fazer ou não fazer tal conduta. Mas, professor, obrigado pela contribuição. E aí, vamos para as perguntas, prof? O que o senhor acha? Fique à vontade. Beleza. Pro, a primeira pergunta aqui, eu disparei um form para professor, para alunos, colegas de classe, enfim. E aí tem algumas perguntas que eu já até te entendi, e aí eu gostaria de ter o posicionamento. Primeira pergunta é, professor, o senhor considera a interrupção da gravidez de um feto anencefálico realmente um aborto? Primeira pergunta, prof, que a gente recebeu, aí passa a palavra para o senhor. Considero. Qualquer interrupção de gravidez é tecnicamente um aborto. Tá?
a gravidez, como eu disse para você, ela é um processo biológico, né? Se ela vai dar certo ou não no final, a gente não pode prever. A gente sabe com um certo grau de certeza que o anencéfalo ele não consegue sobreviver fora do útero muito tempo, porque ele não tem encéfalo. Por isso ele chama anencéfalo. O que é o encéfalo? O cérebro e o sistema nervoso central. Então, essa gravidez anencefálica, ela é inviável do ponto de vista biológico se a gente considerar que o ponto de vista biológico é que nasça alguém. Porque vai nascer uma pessoa que não pode ser chamada de pessoa porque ela não tem cérebro. Então, veja, mas qualquer tipo de interrupção à gravidez é um aborto. Há pessoas, por exemplo, que abortam porque descobrem que o feto é mal formado, não só por anencefalia, mas por outras coisas. Isso chama aborto eugênico, né? Então, também é aborto, tudo é aborto, tá? Então, interromper uma gravidez. Qual é o conceito de aborto? Interromper uma gravidez. Esse argumento que o Supremo Tribunal Federal falou, usou no julgamento da DPF 54, de que determinadas condutas não poderiam nem ser consideradas aborto, isso é um silogismo. Tá? Isso é uma construção mental e lógica da nossa razão para tentar justificar o injustificável. Né? O direito brasileiro proíbe o aborto, não tem nenhuma exceção, né? Mas há casos que você mencionou na nossa primeira live lá do artigo 128, em que o médico não será punido. Então veja, para não ser punido pela prática abortiva, a pessoa precisa ser médico, já está qualificado no dispositivo legal. E a situação se enquadrar em algumas das três, né? Da gravidez colocar em risco de vida a mãe, opta-se pela mãe, que já é uma pessoa, do que pelo nascituro, que ainda não é uma pessoa. A gravidez resultou de um estupro ou de uma violência sexual, pode-se pedir a interrupção. E no caso do anencéfalo, que não está previsto na legislação, mas a jurisprudência já consolidou em volta do tema, né? Então, como não há viabilidade biológica, não se puniria esse aborto. Veja, os argumentos são todos diferentes, né? O argumento do primeiro é um argumento de comparação, né? Quem deve sobreviver? Quem já é uma pessoa ou quem ainda não é pessoa? Se eu tiver numa situação limite de ter que escolher, eu escolho quem já é uma pessoa e quem já tem personalidade jurídica. O segundo ponto é moral, quando a gravidez é indesejada, mas é indesejada não porque ela não se preveniu, ela é indesejada porque a gestante foi vítima de um estupro. Né? Nesses casos, é só a pessoa ir ao hospital, entrar pelo Sistema Único de Saúde mesmo e pedir a interrupção da gravidez. Né? E aquele caso do anencéfalo. Não, beleza. Ô, Pro, eu acho que a outra pergunta foi, professor, quais são os direitos da mulher que é violentada sexualmente? Bom, a mulher ela tem o direito de denunciar o crime, em primeiro lugar. Tá? A primeira questão. A mulher vítima de violência ela tem o direito de denunciar. Portanto, depende do crime, né? Depende da tipificação do crime, se é 213, 214, 215, etc, etc. Ela tem direito de denunciar e ela tem o direito de acompanhar o processo para ver se a justiça que foi invocada, que foi, vamos dizer, pedida, foi efetivamente cumprida na hora da sentença. Né? Eu vejo muito isso, por exemplo, em casos onde há estupro de criança, né? Em que há o desenvolvimento do processo, né? Normalmente a mãe denuncia
a criança não tem esse discernimento, mas depois há um acompanhamento, né, judicial do desdobramento processual. Isso é um direito da mulher, saber o que aconteceu, o que vai acontecer com aquilo que ela denunciou. Né? Saber se a pessoa vai ser punida, se a pessoa vai ser inocentada, saber se vão ser produzidas provas ou não provas. Né? Há estupradores no Brasil, por exemplo, Guilherme, que recebem penas de 200 anos, 300 anos. Por quê? Porque eles não estupram uma mulher só. Então, é reiterado. Né? Eles fazem isso com várias mulheres. Então, uma vez que há a denúncia e há a preservação dos seus direitos, ou seja, ela vai ser protegida pelo ordenamento jurídico, há necessidade da apuração de que o que ela disse é verdade ou não. Né? Há também casos de denunciação caluniosa. Mas são casos raros. Né? A maioria dos casos tem fundamento. E os direitos da mulher vítima de violência, em geral, eles estão previstos na Lei Maria da Penha. Né? É uma legislação específica que garante, inclusive, a concessão de medidas protetivas para a mulher contra o agressor, né? Dentro do contexto da própria lei. Então, os direitos da mulher são esses, são os previstos na lei, né? E os direitos fundamentais aí de qualquer ser humano que foi vítima de um ato ilícito, né? De acompanhar o processo, de entender a produção de provas, as perícias, a ser submetida a exames, né? A receber do Sistema Único de Saúde, receber o amparo, a medicação, porque muitas das vezes esses atos sexuais trazem doenças, né? Infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, DSTs, para as pessoas. Então, é no hospital que essas vítimas vão receber um primeiro tratamento com antivirais, com antibióticos, né? até o próprio desenrolar do processo penal. Perfeito. Ô, Pro, tem mais uma pergunta. Tem mais duas perguntas, tá? Que eu vou perguntar para o senhor. Uma pergunta que o aluno perguntou, professor, quando inicia a personalidade jurídica? Como que é? Dita. Quando se inicia a personalidade jurídica? A personalidade jurídica? A personalidade jurídica se inicia com o nascimento com vida. Né? O artigo 2º do Código Civil diz: a personalidade da pessoa começa com o nascimento com vida. Nascimento com vida significa nascer e ter respirado. Quando o feto está dentro da barriga da mulher, nós chamamos ele de nascituro. Nascituro é um conceito jurídico, é aquele que vai nascer. Quando ele nasce, ele se torna uma pessoa. Ele adquire personalidade. Então, antes do nascimento com vida, ele é um nascituro. Ele tem uma expectativa de nascimento. Quando o nascimento se realiza, e ele não nasce morto, porque aí é um natimorto, né? Quando ele nasce com vida e respira, tem início a personalidade jurídica da pessoa natural. Às vezes é interessante, para fins de sucessão, para fins de processo sucessório, saber se o natimorto, aquele bebê que foi parido e nasceu morto, se ele respirou ou não. Porque a respiração é o ponto-chave para a aquisição da personalidade. Para isso existem exames médicos. O exame se chama docimásia hidrostática. Um pedaço do pulmão é retirado, jogado na água, se afundou, é porque não respirou. Se respirar, o pulmão vai boiar. Então, para a gente saber isso aí, existe um exame médico que foi desenvolvido no século II por um médico romano chamado Galeno. Esse sistema se chama docimásia hidrostática. Eu lembro disso, tá, professor? Eu aprendi em sala de aula com o senhor. Fui eu que te disse isso. É uma coisa meio grotesca, né? Mas você abrir o feto. Mas às vezes porque, veja bem, às vezes pode ter um testamento em nome do nascituro. Esse testamento ele só vai produzir efeito se a pessoa nasceu com vida, senão ele é ineficaz. Né? Então tem um monte de senão
dentro do direito civil, lógico, né, que é o direito das vírgulas e das vírgulas, é dentro do direito civil para saber se a pessoa teve personalidade ou não, né, personalidade jurídica. Perfeito. Ô, Pro, mais uma pergunta aqui. Professor, em seu ponto de vista, qual que é o papel da igreja? O papel da igreja, eu vou Isso. usar de uma expressão cunhada pelo Papa João XXIII em 1962. A igreja é mãe e mestra. Então a igreja ela deve acolher e ensinar. Desconfie de qualquer igreja que pareça show, que pareça casa de espetáculo e não um hospital. A igreja de Jesus, aquela que Jesus fala no Evangelho de Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aquela igreja que ele apostolicamente ofereceu as chaves do reino, é uma igreja que se parece com um hospital e não com uma casa de espetáculo. A igreja ela está para servir, para acolher, para ser mãe e mestra, como disse o Papa João XXIII. Mater et magistra gentium. Obia é uma expressão que ele cunhou para se dirigir ao mundo, se referindo à igreja. Mãe e mestra e um hospital. Eu vejo a igreja como um hospital. Qualquer igreja que não tenha essas funções não está cumprindo o seu papel apostólico, seu papel profético, seu papel doutrinário, né? Porque vira uma coisa de toma lá da cá, de arrecadação, de troca de bênção, de venda de porcaria ungida, né? de mercantilização com o divino. Né? Então, olha, eu tenho que ter bênção, porque eu tô indo na igreja todo dia, eu tô cumprindo os mandamentos. Ninguém mandou você cumprir mandamento nenhum. A salvação é pela fé, não é pela obra. Então, a igreja é um local de cura, de libertação, de acolhimento. É essa que é a igreja de verdade, no meu ponto de vista, claro. Obviamente, os grandes detentores das grandes denominações não vão concordar comigo. Porque eles querem usar a igreja para outra finalidade que não seja a cura espiritual. Exatamente. Professor, eu compacto do mesmo sentimento do que o senhor, quando o senhor trouxe, né, que a igreja é um hospital. Ao meu ver, também eu vejo a igreja como fundamental na sociedade brasileira, uma igreja que acolhe, uma igreja que apoia, uma igreja que orienta, uma igreja que está ali de braços abertos para te ajudar. E constituo, sim, a igreja também é um hospital, onde a gente chega muitas das vezes triste, angustiado, e ali você é acolhido, ali você tem uma palavra amiga, ali você tem pessoas que realmente vão te ajudar a melhorar a sua vida, podemos dizer assim. Algumas religiões, as pessoas costumam se tratar por irmão. Porque o convívio da igreja é como se fosse uma extensão da própria família. Então, fala assim, você é meu irmão de fé, meu irmão em Cristo. Isso tem um significado espiritual muito profundo, porque você está dizendo que aquela pessoa é do seu sangue. Se ela não é do seu sangue, mas você a considera como do seu sangue, foram rompidas qualquer barreira. Barreiras sociais, barreiras étnicas, barreiras raciais. Isso é para isso que eu acho que deveria existir, né, a igreja. Mas também é uma opinião minha. Né? A pergunta foi, na minha opinião, para que você quer? O que é a igreja? Né? Não, sim, exatamente. E aí eu só quis mesmo, professor, contribuir com a pergunta, porque para mim faz sentido também tudo que o senhor trouxe. E faz sentido também, professor, eu considero uma igreja, os irmãos aonde eu congrego, parte da minha família. Família é essa que me ajuda quando eu preciso, família é essa que me orienta. Você pode ter certeza, Pro, quando a gente está junto, dentro de um templo, você vê, dá o horário, a gente continua ali junto, a gente quer conversar, a gente quer comer uma pizza, a gente quer estar junto, porque é o momento que a gente tem no domingo para se reunir, né? A família se reunir. Então, eu compactuo com o sentimento do senhor, com o seu posicionamento. A palavra usada pelo Novo Testamento para descrever isso que você acabou de me dizer se chama koinonia, que significa comunhão. Né? É a comunhão dos irmãos, né? Que faz parte, inclusive, do credo apostólico. Né? Creio na comunhão dos santos, no perdão dos pecados e na vida eterna.
né? É um credo que é repetido desde os primórdios do cristianismo, né? A comunhão dos santos nada mais é do que isso, né? Não é dos santos que já morreram, mas dos santos que estão vivos, estão unidos com um propósito: falar de Deus, falar de Jesus, levar a salvação, levar a palavra, mas também levar um prato de comida, levar um consolo, levar água, levar uma roupa, né? Um agasalho, um cobertor, né? Preocupar com as verdadeiras chagas da sociedade, as verdadeiras feridas da sociedade. E não ser um lugar para que eu use minha melhor roupa, onde eu vou lá uma vez por semana para cumprir uma obrigação, cantar e pular, bater palma e ir embora. Isso não tem cabimento, né? Exatamente. E eu acho, Pro, que o sentido de igreja vai muito mais além de eu estar dentro de um templo, né? Igreja é fora, né? É você, né, ter essas obras assistenciais de ajudar o próximo, né? E quando a gente olha para o Cristo, né, para o próprio Jesus, ele veio para servir. Então, eu discordo quando a gente, infelizmente, né, no meio cristão, a gente tem grandes líderes religiosos que utilizam da fé para obter recurso, ter dinheiro, e que vai totalmente contra a palavra, né? Quando a gente olha para o nosso Cristo totalmente humilde, totalmente simples, né? Então, o fundamento que o Senhor trouxe de igreja, compactua com ele e faz total a diferença. A igreja é isso, acolhedora. É uma mãe, como o Senhor uma mesmo igreja mencionou. que faz a diferença na sociedade, ela está cumprindo o seu papel, né, Guilherme? Então a gente tem que, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, né? A gente tem que olhar além, a gente tem que estar com os olhos em Jesus. Mas estar com os olhos em Jesus não quer dizer que a gente está alienado dos problemas da terra, né? Então, enquanto a gente está aqui, embora a gente saiba que a nossa pátria não é aqui, enquanto a gente está aqui, a gente tem que ser o melhor cidadão possível desta pátria de cá, né? Não só pensar, né, nos benefícios da vida futura. Exato. Ô, Pro, eu vou fazer aqui apenas algumas considerações finais e eu passo a palavra para o senhor poder finalizar aí, porque... Então, você está marcando o tempo? Tô marcando aqui. Então, tá ótimo. A gente já finaliza já, Pro. Então, Pro, a gente falou sobre o aspecto, a legalização do aborto, no aspecto jurídico e aspecto religioso. Então, a gente trouxe as hipóteses no qual a legislação penal permite tal ato. O senhor mesmo compartilhou conosco as hipóteses no qual a legislação penal pune a mulher que consente, que não consente o tal ato. A gente explicou também na primeira parte sobre o princípio da legalidade. O senhor mesmo compartilhou conosco sobre a nossa sociedade totalmente ser machista, que é algo patriarcal, que se perpetua até hoje. E aí a gente abriu para as perguntas, né, sobre a questão do aborto, no aspecto religioso e no aspecto também jurídico. Então foi sobre esses temas que a gente falou durante 2 horas. E eu gostaria muito de agradecer não só o senhor, mas todos que estiveram conosco durante essas 2 horas. Para mim, professor, foi de grande valia. Que bom. Discutir esse tema com o senhor. Eu mais aprendi, né, aqui do que mesmo compartilhei algo, mas eu fico muito feliz, professor, pela oportunidade a qual o senhor me deu de a gente poder falar de um tema tão importante, né, no aspecto jurídico e no aspecto religioso, e sou grato imensamente pelo senhor, e passo a palavra para o senhor fazer as considerações finais. Eu só tenho a agradecer, Guilherme. Foi um prazer. Você sabe que pode contar comigo sempre que você quiser, sempre que você precisar, pode me chamar. Espero ter falado com mais calma, com calma e com clareza, para deixar bem, bem claro mesmo, né, minhas opiniões a respeito do tema, né? E parabenizar você por essa iniciativa, porque é sempre bom a gente estar conversando, né? E como a gente não tem como estar conversando pessoalmente nesses tempos, é bom que a gente se encontra virtualmente e a gente converse por aqui, assim, e espero que essa palavra, essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis também, né? Eu só tenho a agradecer. Pro, eu também te agradeço, uma boa noite, e o coração do senhor aqui, para expressar aí o carinho que eu tenho contigo aí. Professor, muito obrigado, querido, e obrigado a todos também. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite.